dizer de outros grupos que já desapareceram? Bem, vamos começar com um grupo bastante curioso chamados Servos de Yah. Com sede no Brooklyn e Nova York, eles foram liderados por C.H. Zuck no ano de 1925. Eles acreditavam que o nome de Satanás era Jeová e, portanto, quando o nome Testemunhas de Jeová surgiu em 1931, eles entendiam que elas eram testemunhas de Satanás. Sendo universalistas, esse grupo negava o Armagedon, o dilúvio, o batismo com água, o resgate, a restituição e etc. Eles tinham filiais em Levittown, Nova York, e em Viena, na Áustria. Acreditavam que os 144 mil estavam destinados a descobrir o significado oculto das Escrituras e a entrar no céu. Mas eles viam o texto bíblico que nós temos hoje como alterado, e as profecias bíblicas, na sua maioria, se cumpriam durante o século XX. Para eles, todas as pessoas que já existiram viveriam para sempre na Terra, exceto os 144 mil que viveriam no céu. Algumas crenças, então, deles eram parecidas com a das Testemunhas de Jeová, mas isso de dizer que Jeová era o outro nome de Satanás realmente era muito engraçado. Então, esse grupo deixou de existir. Outro grupo que deixou de existir é a Fraternidade Nova Jerusalém. O cisma lá de 1917, que aconteceu entre os irmãos no Brooklyn, não chegou como notícia tão rápido a outros lugares do mundo. Aliás, muita gente passou décadas sem saber o que tinha acontecido lá nos Estados Unidos. Portanto, esse grupo, quando soube, ele deixou de seguir a Sociedade Torre de Vigia em 1922 e passou a produzir um jornal mensal, além de vários livros e tratados, e encerrou a sua atividade em 1992, até que duraram bastante, mas deixaram de existir. O próximo grupo chama-se Companhia de Publicação dos Estudantes da Bíblia. Embora eles não fossem originalmente estudantes da Bíblia, em 1914, William Robertson publicou um jornal intitulado O Estudante da Bíblia, que era crítico tanto a Russell quanto a Rutherford. Alguns representantes da sociedade, após deixá-la, se juntaram a esse movimento. E muitos estudantes da Bíblia do Novo Pacto juntaram forças com esse grupo, mas ele acabou 10 anos depois, em 1924. E dizer dos estudantes da Bíblia da Inglaterra, aqueles que foram tão mexidos pela visita de Paul Samuel Johnson lá em 1917. Bom, se vocês acompanham aqui o canal TJ Ungido, estão lembrados de que Paul Samuel Johnson fora enviado por Russell para resolver algumas questões lá na Inglaterra. E quando ele chegou lá, ele demitiu os gerentes da sociedade, Crawford e Jesse Emery. Lembram disso daí? Porque, segundo Johnson, esses irmãos e outros da liderança não estavam seguindo os procedimentos do pastor Russell e estavam descontentes com certos ensinos. Rutherford os reintegrou às suas posições originais, só que mais tarde ele admitiu que as acusações de Johnson contra aqueles diretores estavam todas corretas. Tanto é assim que esses gerentes principais depois fundaram movimentos separados da Torre de Vigia. Por exemplo, Old Paths Publications, ou Publicações dos Velhos Caminhos. Foi um grupo originado por William Crawford, um dos gerentes que Johnson tinha demitido, e durou de 1925 a 1961. Crawford, sendo ex-gerente do Betel de Londres, fundou essa associação e publicou o jornal mensal Velhos Caminhos, além de livros, tratados e folhetos, mas terminou algumas décadas depois, em 61. Há também um nome bem curioso chamado Igreja do Portão da Floresta. Começou nos anos 20 e durou até 1979. Ela foi considerada o segundo maior grupo de estudantes da Bíblia da Inglaterra,
por ocasião do cisma de 1917. Ela foi liderada por F. G. Gard, sogro de William Crawford. A separação definitiva da sociedade só se deu em 1939, com a publicação do seu jornal Mensário Bíblico da Igreja do Portão da Floresta, junto com folhetos e tratados, mas deixou de existir em 79. Então, não apenas William Crawford, que era gerente do Bethel de Londres, se separou em 1925 da sociedade e criou seu movimento, mas o próprio sogro fez isso. E outro que também o fez foi Jesse Emery. Sim, um dos gerentes do Bethel de Londres, inclusive foi ele designado por Rutherford para ser o seu representante pessoal lá em Londres, depois daquela confusão toda que o Paul Samuel Johnson causou. Jesse Emery permaneceu bastante tempo associado com Rutherford. Aqui nessa foto a gente vê os dois juntos conversando, mas ele fundou depois a Associação Goshen. Jesse Emery já tinha sido designado gerente de Londres desde 1901 por Charles Taze Russell. E ele serviu como vice-presidente da IBSA até o ano de 1946. Embora ele aceitasse grande parte das interpretações de Russell, ele rejeitava a doutrina da presença de Cristo desde 1914. E isso era algo fundamental, não se podia não acreditar. Por isso, ele foi desassociado por Nathan Knorr em 1951. Ele acreditava que o livro de Revelação teria um cumprimento futuro e escreveu alguns comentários sobre isso e de outros livros proféticos publicados por editoras independentes da sociedade. No mesmo ano em que ele foi desassociado, ele fundou a Goshen Fellowship. Faleceu em 1955 e atualmente o seu grupo é liderado por Frank Lewis Brown, que fez 100 anos recentemente. Eles publicam um jornal mensal desde 1965 chamado O Arauto de Sião, ou Zion's Herald. Ainda há alguns grupos da Associação Goshen, porém eles não possuem site, então é difícil eles continuarem se mantendo. E há também, inclusive, um instituto chamado Instituto de Piramidologia, fundado por Adam Rutherford, que não tem nada a ver com o segundo presidente da sociedade, viu? Ele era um estudante da Bíblia que publicou um extenso conjunto de 4 volumes sobre a pirâmide de Gizé, junto com o jornal Mensário de Piramidologia. Escreveu muitos livros e folhetos nos anos 20, mas morreu em 1974, deixando a sua obra de piramidologia e seus estudos para gerações futuras. Há ainda na Inglaterra o Instituto da Verdade Cristã, fundado por Frederick Lardent. Ele publicava mensalmente o boletim Gleanings of Truth Seekers, além de folhetos e panfletos. Mas o grupo também deixou de existir. Um dos grupos que surgiram na Inglaterra e existem até hoje é a União da Irmandade Bíblica, conhecida em inglês por Bible Fellowship Union. Fundada pelo Conselho de Diretores do Tabernáculo de Londres, eles começaram a publicar em 1924 The Bible Students Monthly, mas o renomearam para The Bible Study Monthly, ou seja, Mensário do Estudo da Bíblia, porque já havia uma publicação antiga que Russell imprimia, chamada o Mensário dos Estudantes da Bíblia. Então ele mudou de estudantes para estudo. Albert Hudson tornou-se o diretor-geral desse grupo e serviu nessa função até a sua morte aos 101 anos de idade, no ano 2000. Hoje, essa revista The Bible Study Monthly é administrada por um comitê editorial e eles possuem um site com informações sobre reuniões, sobre as crenças principais e as publicações bíblicas. Será que acabaram os grupos? Bom, existem muitos outros que nós não iremos mencionar aqui, mas é importante que eu relate para vocês a experiência de 2 pessoas, e uma delas fundou um dos grupos de estudantes da Bíblia que existem até hoje. Vamos nos concentrar na história de Junzo
Akashi. Quem era este homem que foi mencionado algumas vezes pela biblioteca online da Torre de Vigia? Junzo Akashi, ele era um estadunidense de origem japonesa. Era missionário da sociedade para pregar no Japão, na Coreia do Sul e na China no ano de 1926. Ele estabeleceu uma filial em Kobe, no Japão. Akashi deu à organização o nome de Todaisha, significando o farol, porque se ele usasse o nome Watchtower, não pegava bem para os japoneses. Por isso ele usou um outro nome, apenas o nome mudou, mas os ensinos eram os mesmos, a Todaisha, que era o farol. Em 1933, a Todaisha foi dissolvida e vários membros presos. Por quê? Acusação de lesa majestade, discursos contra as crenças das demais religiões. Segundo o relatório japonês, eles diziam que todas as religiões, exceto a da Todaisha, eram inventadas por Satanás e que a organização política do mundo também era invenção de Satanás, provocando a guerra opressiva, a pobreza e a doença, e que Cristo se levantaria e destruiria essas invenções satânicas no Armagedon e construiria o reino de Deus. Ora, em plena tensão mundial, fazer essas declarações era uma clara desconsideração dos avisos de Jesus de ser inocente como as pombas e cautelosos como as serpentes, não é mesmo? Isso foi encarado como plano para derrubar a estrutura estatal japonesa, bem como um desrespeito à figura do imperador. Por isso, esses irmãos foram presos. Já em 1939, 3 membros da Todaisha disseram às autoridades que não adorariam o imperador e nem se curvariam diante do seu palácio, pois o imperador nada mais é do que um instrumento da regência iníqua do diabo. Não desejamos adorar o imperador nem jurar lealdade a ele. Forte, não é mesmo? Eles foram sentenciados de 2 a 3 anos de prisão. O resultado foram diversas pessoas presas a cada ano, dentre elas Akashi, sua esposa e seus filhos. Segundo conta a publicação da Torre de Vigia, usaram de violência a fim de extrair confissões dele. Foi torturado dia e noite e gozou da companhia de insetos venenosos em sua cela, mosquitos, pulgas e percevejos. Foi chutado e jogado repetidas vezes no chão e seu rosto foi espancado até se tornar irreconhecível. Todo o seu corpo ficou coberto de feridas. Por fim, ele não aguentou mais e aprovava qualquer coisa que a polícia lhe pedia. O julgamento de Akashi e de 52 outros continuou durante 1941 e 1942, e todos, exceto um que aceitou a convocação militar, foram condenados e sentenciados, sendo Junzo Akashi recebendo a sentença de 12 anos. Talvez você pense, certamente a Sociedade Torre de Vigia deve ter tido muito respeito e honra pelo trabalho de Akashi, não apenas por ser um missionário pregando em 3 países diferentes, mas também por defender com a sua própria vida os interesses da religião no país. Ah, que doce ilusão! O anuário de 1974 continua dizendo: dentro de 2 anos depois de ser liberto da prisão, Akashi escreveu uma carta ao presidente da Sociedade Torre de Vigia, datada de 25 de agosto de 1947, em que indicava que não concordava com o que a sociedade publicava desde 1926, ou seja, antes dele ser designado superintendente da filial do Japão. Assim, Junzo Akashi, por sua própria confissão, desempenhava o papel de hipócrita por mais de 20 anos. Imagine, Junzo Akashi passou por coisas que nenhum membro da Sociedade Torre de Vigia, como diretor, passou. Nós sabemos que eles foram presos, mas se você lê o relato dos 8 diretores presos, parece que eles estavam numa colônia de férias. Imagine o que esse irmão passou, mas por ele dizer francamente ao presidente da sociedade que ele não acreditava em muitas coisas já desde 1926, ou seja, 1 ano após o fracasso de Rutherford, em 25,
ele foi chamado de hipócrita e desligado da religião. Como Akashi também pregou na Coreia do Sul, poucos anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial, já prevendo que muitos irmãos iriam ser presos por sua neutralidade, ele os aconselhou a não mostrarem desrespeito pela bandeira nacional nem pelo imperador, e ao mesmo tempo que não deveriam transigir as leis bíblicas. Ele instou com todos a pregarem usando os folhetos disponíveis na época, que eram proteção, aviso e encare os fatos. Esse último folheto incentivava os jovens casais a esperar alguns anos até depois do Armagedon para se casarem e terem filhos. A Sociedade Torre de Vigia, colocando a culpa naquele que interpreta e não no que escreve, disse o seguinte no anuário de 1988, a respeito de Junzo Akashi. Ele interpretava isso como significando apenas 2 ou 3 anos, em vez de um período indefinido de tempo. Assim, os irmãos coreanos acreditavam que só lhes restavam alguns meses para pregar e eles então sofreriam encarceramento e, enquanto estivessem presos, o Armagedon assolaria. Algumas semanas depois, os jornais começaram a atacar a organização e se referiam ao irmão Rutherford como um pacifista doido. Agora coloque-se você, por um instante, no lugar do irmão Junzo Akashi. Ele havia acreditado nas promessas de Rutherford sobre o que aconteceria no ano de 1925. Porém, em 1926, Rutherford disse que tudo aquilo era uma opinião expressa. Mesmo assim, tendo dúvidas na sua fé, Akashi aceitou a designação para coordenar a pregação em terras orientais. Quando novamente Rutherford escreveu em Encare os Fatos que o Armagedon chegaria em alguns anos, Akashi foi chamado de hipócrita pela Sociedade Torre de Vigia e culpado por entender que o Armagedon se daria em 2 ou 3 anos, como se Rutherford não fosse o culpado de dizer aquilo. O culpado foi ele que interpretou daquela forma e espalhou para os irmãos. Akashi, que levava uma vida imoral e tinha transigido quanto à verdade, sob pressão, tinha abandonado a organização de Deus. Os irmãos coreanos mostravam-se perturbados porque tinham acreditado na explanação inexata dele sobre os alguns anos que restavam antes do Armagedon. Esse pequeno grupo de irmãos se dividiu. Alguns pregaram e outros perderam o zelo. Por anos ficaram sem contato com a Sociedade Torre de Vigia e achavam que aquilo que eles estavam passando lá na Coreia do Sul, todos os irmãos no mundo estavam passando, ou seja, que o Armagedon estava chegando. E na verdade não foi nada disso que aconteceu. Mas, mesmo não sendo 2 ou 3 anos, segundo pensava Junzo Akashi, com certeza não seriam todas essas décadas que se passaram, não é mesmo? O anuário de 1998 diz que Akashi adotou o costume tradicional japonês da poligamia, embora ele já tivesse uma esposa. Ela continuou sendo pioneira por mais de 40 anos em Nova York, e segundo o anuário diz, ela é relembrada até hoje pelos irmãos. O grupo da Todaisha cobravam por batismos e seguiram o exemplo de Akashi. Cerca de 30 deles foram desassociados. Em 1949, 2 anos após a expulsão de Akashi e de outros, Knorr convocou voluntários para serem missionários no Japão. E adivinha quem que foi escolhido para ser esse voluntário? Dentre as pessoas do grupo que aceitaram, o secretário de Rutherford, Donald Hazlitt, e a esposa dele, Mabel. Estão lembrados? Donald Hazlitt serviu como secretário de Rutherford em Betsarim, e nessa foto ele aparece aqui junto com Bonnie Boyd. Então ele foi escolhido por Nathan Knorr, junto com outros, para tomar lá o lugar de Akashi e continuar a pregação e a direção da filial no Japão e na Coreia do Sul.